Sejam muito bem-vindos mais uma semana às Escolhas do Metro. Esta semana vamos falar um pouco sobre a região dos Açores. Ora bem, aqui há 2 semanas, quando eu estive na Feira dos Vinhos, da Revista dos Vinhos, falei lá com uma pessoa que estava a representar a região e alguns vinhos de lá e tirei algumas conclusões para fazer então aqui esta crónica semanal. Encontrei ali um sítio onde pude comprar vinho dos Açores, porque também não é assim tão fácil, embora algumas superfícies comerciais, neste caso o Auchan, eu penso que tenha, no continente não tenho a certeza, ou em todos os continentes não é fácil, no Pingo Doce também não costuma haver, mas consegue-se encontrar. Por ter uma produção um bocadinho mais limitada, também não existem vinhos assim tão baratos. Este vinho já não é um vinho assim normalmente na gama que nós apresentamos, mas pronto, eu queria muito vos trazer aqui esta região, porque era já uma região em falta e é uma região que eu também gosto muito, e das ilhas em si também. O clima destas ilhas não é muito favorável à produção do vinho, embora ele já se produza desde o século XV. As temperaturas são amenas e são muito chuvosas, portanto tem que haver aqui um cuidado em proteger as vinhas com muros, ou como eles chamam lá, currais, para as proteger dos ventos e ali do ar, da brisa marítima salgada, para depois também não influenciar negativamente aqui as videiras. Portanto, as videiras são bastante trabalhosas aqui nestas ilhas para depois conseguir produzir vinho de qualidade. Ora bem, as regiões demarcadas aqui para a região dos Açores são a Graciosa, Biscoitos e o Pico, ou seja, eles só foram regulamentadas ali em 1994, portanto apenas têm 27 anos, portanto esta regulamentação é bastante nova, e as castas permitidas depois desta regulamentação são o Verdelho, o Arinto, o Terrantês, o Boal e o Fernão Pires, portanto são castas brancas unicamente, portanto tudo o que seja produzido fora destas castas só vai ter indicação geográfica dos Açores, que é o caso deste vinho que eu vos vou trazer hoje, mas pronto, portanto, as únicas castas autorizadas para já são as do vinho branco, estas que eu acabei de vos falar. Os solos são vulcânicos e, como eu já vos disse, o clima é ameno, mas marítimo, não é? Ou seja, sofre grande influência por se tratar de uma ilha, como é óbvio. E pronto, tem ali umas características especiais, mas cada vez mais se faz vinho de muita qualidade nos Açores, e principalmente nos brancos já começa a haver vinhos de grande qualidade que fazem uns pairings incríveis com algum tipo de gastronomia também dos Açores, mas também outro tipo de gastronomias. Como não podia deixar de ser, a sugestão que eu vos trago para esta semana foi uma sugestão até um pouco engraçada. Eu fui ali, então, como vos disse, ali uma mercearia dos Açores que há na Rua da Madalena, em Lisboa, e comprei aqui este Terras de Lava com indicação geográfica dos Açores. É um blend de 2018. Na verdade, eu tinha provado na Feira dos Vinhos o branco, e depois, quando fui comprar, estava ali com a ideia no branco, mas acabei por, à última da hora, trazer um tinto, porque ainda não tinha provado um tinto como deve de ser, para trazer-vos aqui o tinto, porque é um pouco mais raro na minha opinião. Por engraçado que seja, eu pedi a ficha técnica por e-mail ao Sr. Pedro Cavaleiro, que desde já quero agradecer a sua amável conversa que teve comigo telefónica para me explicar aqui alguns pormenores, e falámos primeiro sobre o branco. Quando eu à noite fui abrir o vinho ao jantar e até tinha um peixinho grelhado, quando abri acabei por perceber que tinha trazido um tinto, e que foi bastante engraçado. E o mais curioso ainda é que não há coincidências. Este Terras de Lava exprime bastante bem aqui o terroir vulcânico da Terra dos Açores. É um vinho que é fermentado com as peles e películas, ou seja, para optimizar a máxima extração dos seus sabores e dos seus taninos, e o que resulta num vinho muito frutado, elegante e bastante leve. Ele só tem 12 graus de álcool, e é muito curioso a sua estrutura, a sua intensidade, mas também ao mesmo tempo muita elegância e muita leveza. Quanto às castas, as castas utilizadas aqui para este tinto com indicação geográfica dos Açores são nada mais nada menos que o Merlot, o Syrah e o Saborinho, e segundo a conversa telefónica que eu tive com o Sr. Pedro Cavaleiro,
A agronómica é também uma casta da região, portanto o blend consiste à base de Merlot e Syrah e depois, consoante a colheita e o que as uvas dão, pode conter também uma parcela de agronómica ou saborinho, que são duas castas também lá dos Açores. Portanto, resulta aqui um blend bastante interessante e o próprio clima e o solo vão dar este blend de castas aqui um resultado bastante interessante e com umas características bem particulares. Quanto aos aromas e sabores, é muito incrível esta cor rubi deste vinho. É incrível porque este blend destas castas que eu vos disse, por causa também da sua extração, do seu terroir vulcânico, das temperaturas ao longo do ano, permite que destas uvas se extraia sabores de fruta vermelha bastante já intensas, ou seja, já maduras, frutas vermelhas maduras. Também alguns toques de frutas silvestres. Sente-se também aqui algum enxofre do terroir vulcânico e o que resulta num vinho bastante leve. Há também aqui uns toques de baunilha provenientes da madeira, que foi bastante controlada para não ofuscar, lá está, aqui a fruta deste vinho. E curiosamente eu acabei por bebê-lo um bocadinho mais fresco porque pensava que era um branco, lá está, eu tinha-o no frio, e foi uma das recomendações do Sr. Pedro Cavaleiro, foi bebê-lo mais fresco, e revelou-me que tem vendido imenso este vinho para casas de sushi, por ele ser bastante leve, ter só 12 graus, ter os taninos e a intensidade bastante média e controlada, bastante frutado, que consegue acompanhar bem o sushi. Ou então pratos de peixe, que foi o meu caso ontem, que acompanhei com peixe grelhado, e ele portou-se bastante bem. Portanto, é uma ótima opção. Muitas das vezes nós também nos restaurantes as pessoas pedem-nos por um tinto um bocadinho mais leve, sem ser tão agressivo, uma coisa mais fácil, porque as senhoras por vezes não gostam de tinto. Eu acho que isto é um vinho espetacular para iniciar, neste caso, as pessoas que não gostam muito ou que não estão muito habituadas a vinho tinto. Acho que é um vinho bastante interessante para dar início à entrada no mundo do vinho. Eu, se tivesse que aconselhar um vinho de entrada no mundo dos vinhos tintos, este com certeza seria uma das minhas sugestões. Portanto, fica aqui a minha sugestão desta semana, este Terras de Lava dos Açores de 2018, com este blend fabuloso, daquele clima tão típico de uma região lindíssima que é os Açores. Muito obrigado por estarem desse lado, até para a semana.